Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala mais uma vez é o professor Caio, professor de matemática do nono ano B na EMEB Nazaré e também professor de matemática dos sextos anos A e B da EMEB Rosa Scavone. Esse vídeo está sendo gravado para dar continuidade ao tema de regra de três composta, que está lá no 7º banco de atividades da Prefeitura de Itatiba, tá? Bom, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de deixar um recado. O recado é: fique em casa, cumpra o isolamento social, só saia quando muito necessário, sempre utilizando máscara e higienizando as mãos com álcool em gel. Vamos fazer tudo o mais correto possível para que o mais breve a gente possa retornar à nossa normalidade, tá bom? Isso dito, então, a gente pode continuar a falar, então, sobre regra de três composta. E nesse vídeo eu quero fazer mais exemplos de como se resolve problemas utilizando a regra de três composta, porque no último vídeo o fim acabou ficando um pouco corrido, né? Então vamos lá, tá? Então vamos resolver esse exercício aqui, que também é um exercício do Aulep, tá bom, gente? Também tá lá no 7º banco. E eu vou resolver muito devagar, mas é claro, admitindo que algumas coisas a gente já sabe. Então, qualquer coisa, vejam um vídeo anterior, tá bom? Vejam um vídeo anterior antes de ver esse, melhor dizendo. Então, questão 1. 3 crianças constroem 9 castelos de areia em 45 minutos. 5 crianças construirão 6 castelos de areia em quanto tempo? Quanto tempo essas 5 crianças vão levar para construir 6 castelos de areia? Perdão. Então vamos lá, gente. Primeira coisa é identificar, montar uma tabela, com as grandezas do problema. As grandezas, nesse caso aqui, são 3. Primeiro, o número de crianças. Essa é uma das grandezas. Depois, o número de castelos de areia, ou simplesmente o número de castelos, eu vou abreviar aqui. E o tempo, o tempo, exato. O tempo. Medido aqui, no caso, em minutos, Então, gente, aí, essa tabela, em geral, ela tem aqui 2 linhas para a gente preencher. E essas 2 linhas, elas vêm, cada uma delas, das situações que o problema traz. Então, a primeira situação é 3 crianças construindo 9 castelos em 45 minutos. 3 crianças constroem 9 castelos em 45 minutos. Aí ele fala assim, 5 crianças, agora é a segunda situação, construirão 6 castelos em quanto tempo? X, eu não sei quanto que é esse tempo, quero calcular, X ali. Então, olha, primeira linha é relativa à primeira situação do problema e a segunda linha é relativa à segunda situação do problema, tá bom? Bom, depois que a gente monta essa tabela, a gente vem na coluna que tem a grandeza em que a gente quer descobrir, e monta uma fração com as informações que aparecem nessa coluna. Então, 45 sobre x. E aí eu coloco igual, lembra, a fração que fica isolada aqui é a fração onde existe a grandeza que eu quero descobrir, tá? E aí, depois disso, a gente faz a análise da proporcionalidade, sempre mantendo uma das grandezas fixas e analisando as outras duas. Então, assim, eu vou comparar, então, o tempo com o número de crianças. Vou analisar a proporcionalidade entre o tempo e o número de crianças, mantendo o número de castelos fixado. Então, eu coloco, gente, para facilitar sempre setinha para cima na grandeza que eu quero descobrir, tá? Que quer dizer que essa grandeza vai aumentar, tá? Isso aqui é só para fazer uma análise, não tem nada a ver com os números do problema, tá? Pensem comigo. Se eu aumentar o tempo em que as crianças estão trabalhando, estão construindo o castelo, e mantendo o número de castelos fixo, se eu aumentar o tempo, eu preciso de mais ou de menos crianças? Bom, se eu aumento o tempo, gente, eu preciso de menos pessoas trabalhando, tá? Se eu aumento o tempo, eu preciso de menos pessoas trabalhando. Pensem comigo,
Imagina que 5 pessoas conseguem fazer um trabalho em 5 horas, né? 5 pessoas conseguem fazer um trabalho em 5 horas, tá? Bom, se eu dobrar esse tempo, né? não, vamos deixar agora as pessoas trabalhando por 10 horas. Se eu deixar todo mundo trabalhando por 10 horas, eu vou precisar de menos pessoas fazendo esse trabalho, tá bom? Então, se eu aumento, enfim, é só uma analogia com esse caso aqui, mas se eu aumento o tempo em que eu deixo as crianças fazendo uma mesma quantidade de castelo, eu vou precisar de menos crianças trabalhando. Então, setinha para baixo, tá bom? E aí, como essas setinhas estão em sentidos contrários, né? Essa fração aqui, 3/5, eu não vou copiar 3/5, né? Eu vou copiar, na verdade, ela invertida. Então, eu vou copiar 5/3. E aí, fazer vezes. Bom, agora vamos analisar o número de castelos com relação ao tempo. Vamos analisar o número de castelos com relação ao tempo. Então, vamos lá. Mantendo o número de crianças fixos, hein? Se eu aumentar o tempo, eu consigo fazer mais ou menos castelos mantendo a mesma quantidade de crianças. Bom, se eu aumentar o tempo, eu vou conseguir, é claro, fazer mais castelos, certo? Com mais tempo para fazer, mantendo o número de crianças, eu consigo fazer mais castelos. Então, setinha para cima aqui. Isso quer dizer que eu vou copiar a fração exatamente como ela está. Então, eu vou copiar aqui 9/6. E aí, gente, o que eu vou fazer agora lembrando que aqui é sempre vezes, né? Entre essas entre as frações que vem depois do igual é sempre uma multiplicação, tá? E agora eu vou resolver essa regra de 3 um pouco diferente do que eu fiz na última aula, que eu estava simplificando e tal. Eu vou fazer aqui como se você estivesse usando calculadora. Então, primeira coisa, gente, primeira coisa aqui é multiplicar essa fração aqui. Então, eu vou multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, copio o que está do lado esquerdo e faço a operação aqui. 5 vezes 9, 45. 3 vezes 6, 18. Tá? Aí eu posso, né, multiplicar em x aqui. E vai ficar 45x igual a 45 vezes 18. Tá? E aí eu posso, né? Agora continuando aqui, olha. Continuando aqui. 45x, eu vou resolver aquela multiplicação. 45 vezes 18, se vocês fizerem, né, na calculadora e tal, vai dar 810, tá bom? E aí, para eu descobrir o x, finalmente, né, que é o tempo ali que eu estava querendo descobrir, o x vai ser 810 dividido por 45. Que fazendo essa conta aqui vai dar 18, tá bom? Vai dar 18. Vocês podem verificar depois. Essas contas aqui, essa multiplicação e essa divisão, além, né, dessas multiplicações aqui, você poderia fazer tudo na calculadora. Então, 5 crianças construirão 6 castelos em 18 minutos. Tá? Que é o x ali, né? X igual a 18 minutos. Então a gente pode, né, finalmente, né, dar como resposta aqui 18 minutos. Beleza, galera? E agora vamos resolver o último problema. Ops, coloquei aqui, olha, 18 minutos. Tá, não estava dando para ver, perdão. E agora vamos resolver, então, o último problema da aula de hoje, que é esse aqui, ó. Que também é um problema de regra de 3 composta, né? Numa fazenda, há 5 cavalos que consomem 300 kg de ração em 6 dias, tá? Suponha que todos os cavalos consomem por dia a mesma quantidade de ração. Com agora apenas 240 kg de ração, por quantos dias 12 cavalos iguais aos dessa fazenda seriam alimentados? Então vamos lá, gente. Mais um problema de regra de 3 composta, também está no AULEP, tá? Também está no 7º banco, então. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é montar lá a tabela com as grandezas do problema, que nesse caso são número de cavalos, quilogramas de ração, né, peso da ração, massa da ração, e
número de dias. Então, vamos colocar aqui, olha. Eu vou colocar simplesmente, agora simplificando e tal, eu vou colocar simplesmente cavalo, ração e dias. Essa minha caneta já está começando a falhar, eu vou usar a vermelha, tá? Cavalos, ração e dias. Essas são as 3 grandezas do problema, tá bom? E aí vamos voltar lá, né? Lembra, essa tabela ela vai ter 2 situações, né? 2 linhas para serem preenchidas. A primeira linha vai ser relativa à primeira situação, a segunda linha relativa à segunda situação. Então vamos lá, olha. Primeira situação, eu tenho com 5 cavalos, esses 5 cavalos consomem 300 kg de ração em 6 dias. Então 5 cavalos consomem 300 kg de ração em 6 dias. Beleza? Agora a segunda situação. Com apenas 240 kg de ração, então 240 kg de ração, por quantos dias, os dias aqui X, 12 cavalos iguais ao dessa fazenda seriam alimentados? Então essa é a primeira, essa é a segunda situação. Aí o que a gente faz depois que monta a tabela? A gente vem aqui na coluna da grandeza onde a gente quer descobrir e copia essa fração aqui, 6 sobre x, tá bom? Copia ela, tá? E aí coloco igual, deixa ela isolada, né, no canto esquerdo e coloco igual. Agora a gente vai fazer a análise da proporcionalidade, então vamos comparar, né, número de dias e cavalos. Gente, se eu quero alimentar... É claro, né? Estou fixando a grandeza do meio. A gente sempre fixa uma grandeza e analisa as outras duas, tá? E compara as outras duas. Eu sempre deixo, na grandeza em que eu quero descobrir, eu sempre deixo setinha para cima, né? Que significa que eu estou aumentando essa grandeza. E não tem nada a ver, repito, com os números do problema. É só para a gente pensar na proporcionalidade. Se eu quiser alimentar os meus cavalos por mais tempo, eu vou precisar de mais ou de menos cavalos? Gente, se eu tiver uma mesma quantidade de comida e quiser aumentar o número de dias, eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver menos cavalos, tá bom? Porque se eu tiver mais cavalos, não tem como eu aumentar o número de dias. Na verdade, essa duraria menos tempo, né? Duraria menos dias se eu aumentasse a quantidade de cavalos. Então, se eu quiser que a alimentação dure por mais tempo, eu vou precisar de menos cavalos, tá? Então, se eu aumento a quantidade de dias, eu preciso de um menor número de cavalos. Então, aqui, setinha para baixo. E agora, vamos comparar o número de dias e o número de ração. Imagina que eu mantenha a quantidade de cavalos fixo. Se eu quiser alimentar eles por mais dias, eu vou precisar de mais ração. Quero alimentar por mais dias, preciso de mais ração. Tá? Mantendo a quantidade de cavalos fixa. Então, enfim, esse aqui virou setinha para baixo, esse aqui virou setinha para cima. Então, o 5 sobre 12 eu vou copiar invertido. Então, vai ficar 12 quintos. Coloco vezes. E aqui, como é setinha para cima, eu vou copiar igual. 300 sobre 240. Aqui, gente, vocês poderiam multiplicar em cima, aqui, poderiam multiplicar embaixo, fazer da maneira como eu fiz no caso anterior. Aqui o que eu vou fazer é simplificar, tá bom, gente? Eu vou simplificar. Então, mas antes de simplificar, né, ó, a primeira simplificação que dá pra fazer, que é bem simples, é cancelar um zero aqui com um zero aqui, tá? Então aí ficaria como? Aí, né, eu deixaria o 6 sobre x aqui, né, copiaria ele e multiplicaria 12 vezes 30. 12 vezes 30 dá 360. 5 vezes 24. 5 vezes 24, gente, dá 120. Tá bom? E aí, bom, dá para simplificar, né, gente? Mais uma vez esse zero aqui com esse zero aqui. E dá para simplificar, para ficar mais simples ainda, dá para dividir por 12 aqui, olha. Vamos até usar outra coisa. Vamos dividir por 12 aqui e vamos dividir por 12 aqui, tá? Bom, aí o 6 sobre x eu copio, que está lá do lado esquerdo isolado. 36 dividido por 12 dá 3 e 12 dividido por 12 dá 1. A gente pode multiplicar em x.
E aí, para finalizar, vai dar 3 vezes x, 3x, igual a 6 vezes 1, que dá 6. Bom, passando 3 dividindo, né, vai ficar finalmente x igual a 6 dividido por 3, que dá 2 dias. Tá bom? Ou seja, né, se eu tiver só isso de ração para alimentar 12 cavalos, eu só vou conseguir fazer isso durante 2 dias. Só vou conseguir alimentá-los durante 2 dias. Então, resposta aqui, com apenas 240 kg de ração. Por quantos dias 12 cavalos iguais aos dessa fazenda seriam alimentados? Resposta: 2 dias. Beleza, gente? Então, o vídeo de hoje é isso, tá? O vídeo dessa aula é isso. Qualquer coisa podem me procurar no WhatsApp, caso não tenham entendido. E até o nosso próximo vídeo, tá bom? Abraços, tchau, tchau.